Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Na semana passada eu fiz algumas previsões que quase se confirmaram neste final de semana. Na semana passada, como vocês sabem, o filme Um Lugar Silencioso ficou no primeiro lugar das bilheterias. Se vocês quiserem ver minha crítica a respeito do filme, eu vou deixar ela aqui no canto pra vocês. E eu disse que existia sim a possibilidade do filme continuar na liderança se o filme tivesse um boca a boca muito positivo, se o filme tivesse uma performance muito boa na segunda semana e caso o filme Rampage do Dwayne The Rock Johnson ficasse abaixo do esperado. E as duas coisas aconteceram e mesmo assim o filme ficou um pouquinho abaixo do primeiro colocado, ficou na segunda posição, mas teve uma performance excelente do mesmo jeito. E antes de abordar o Top 5 da semana, eu queria falar para vocês do sorteio que eu estou fazendo em parceria com a Piticas, em especial a Piticas do Vale Sul de São José dos Campos. Eu vou sortear 2 camisetas de Rick and Morty e um pôster para vocês. E para concorrer, basta você seguir alguns passos bem fáceis que estão aqui na descrição do vídeo. Então, voltando ao vídeo, quem ficou em primeiro lugar, como eu já falei, foi o filme Rampage, do Dwayne The Rock Johnson, que é a principal estrela. O filme, para quem não sabe, é baseado num jogo bem antigo, de arcade, e o filme teve uma performance ok, teve uma performance positiva, mas não foi aquela coisa toda. O filme fez 34 milhões de dólares no seu primeiro final de semana nos Estados Unidos, o que é um resultado mediano pro ator se a gente excluir a franquia do Velozes e Furiosos. Mesmo sendo uma das maiores estrelas em atividade hoje, os filmes do The Rock não costumam fazer uma abertura excelente. Os seus últimos filmes foram San Andreas, que fez 54 milhões de dólares nos 3 primeiros dias, enquanto Central Intelligence fez 35 milhões, Baywatch fez somente 18 milhões, Jumanji fez 36 milhões e agora Rampage fez 34 milhões. Então a gente vê que a média dele é entre 30 e 50 milhões de dólares e ele tem mantido ela constante, como eu disse, fora da franquia do Velozes e Furiosos, que os resultados são bem melhores que isso. Então isso mostra que o The Rock, apesar de ajudar muito na bilheteria, não é suficiente para que o filme seja um enorme sucesso de bilheteria, mesmo que ele ajude muito. E muita gente deve estar se perguntando, pô, mas o filme abriu bem próximo de Jumanji, o filme fez uma performance semelhante na estreia e o Jumanji foi um enorme sucesso, chegando a quase 1 bilhão de dólares. Então isso não quer dizer que o Rampage vá fazer um dinheiro parecido? E a resposta é não. O Jumanji fechou sua corrida nos Estados Unidos com 406 milhões de dólares, ou seja, ele fez 13 vezes a bilheteria da estreia no decorrer de toda a sua corrida, enquanto normalmente os filmes fazem muito menos do que isso. Para vocês terem uma ideia, Baywatch fez 3 vezes, Central Intelligence fez 4 vezes e San Andreas não chegou nem à marca de 3 vezes o que fez na estreia. Então é mais fácil a gente esperar de Rampage uma performance parecida com Central Intelligence do que esperar uma performance parecida com a de Jumanji, que foi uma das melhores performances que a gente viu nos últimos anos, com base em uma pequena estreia. O filme chegou praticamente em 1 bilhão de dólares. Não só ele teve uma performance muito surpreendente nos Estados Unidos, como também teve uma performance surpreendente ao redor do mundo. E o Jumanji é inclusive o filme mais bem sucedido do The Rock nos Estados Unidos, fazendo 50 milhões de dólares a mais do que o Velozes e Furiosos 7, que é um dos maiores filmes de todos os tempos. E repetindo o que muitos filmes têm feito ultimamente, os Estados Unidos representa só uma fração de tudo que o Rampage está trazendo para Warner Brothers. No mundo todo o filme já chega a quase 150 milhões de dólares, sendo que desses, como eu falei, somente 34 vieram dos Estados Unidos. Então o filme está tendo uma performance superior na China, assim como outros filmes que a gente tem visto recentemente. E mesmo que o The Rock não tenha uma performance excelente em todos os seus filmes em território americano, ele se mostra cada vez mais uma estrela internacional e seus filmes costumam depender menos dos Estados Unidos para fazer sucesso. E na segunda posição, para mim, a maior notícia da semana ficou Um Lugar Silencioso, que caiu 35% só, foi uma queda muito baixa e o filme fez 32,5 milhões de dólares. Como eu falei, foi muito próximo de Rampage, que ficou na primeira colocação, e muitos nem esperavam que o filme fosse ficar na primeira colocação na sua primeira semana. Como eu falei na semana passada, muitos esperavam que o jogador número 1 do Steven Spielberg fosse segurar essa posição, e o filme ficou em primeiro lugar e quase conseguiu ficar na liderança novamente. Se o The Rock não tivesse saído e feito umas loucuras 2 dias antes do filme ser lançado, ou até mesmo durante o lançamento do filme, o The Rock pegou o carro e foi surpreender os fãs nos cinemas de Los Angeles. Então isso acabou criando uma mídia bem legal em cima do filme, porque o filme estava esperado para abrir em 26, 27 milhões, e o The Rock conseguiu trazer um pouquinho mais de público com uma ação de marketing bem legal que ele fez de última hora, que não estava nos planos da empresa. Ele mesmo foi lá, tomou as rédeas da situação e conseguiu trazer mais lucro ainda para o filme. E o filme, como eu já tinha previsto, segurou muito bem o público e o boca a boca continua sendo extremamente positivo. Eu acredito que esse filme vai conseguir chegar
chegar a 150 até 200 milhões se a concorrência não chegar muito pesada nele. E o filme em 10 dias já ultrapassa 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que é um resultado bem superior a Split e The Conjuring, que são dois grandes sucessos recentes no gênero do terror. Internacionalmente, o filme chega a 151 milhões de dólares, que é um resultado bem legal, mas que vale lembrar que os filmes de terror costumam depender mais do mercado americano do que outros gêneros. Os últimos sucessos a gente vê que fizeram mais de 50% do seu volume nos Estados Unidos, porque muitos outros países não têm essa cultura de assistir filmes de terror e muitos países nem autorizam que filmes de terror passem nas suas salas de cinema. E na terceira posição ficou o filme Verdade ou Desafio, da Blumhouse. Eu já fiz alguns vídeos a respeito da empresa e esse filme abriu com 19 milhões de dólares, que foi um resultado relativamente baixo pelo que era esperado do filme, mas novamente vale frisar que o filme tem um orçamento de somente 3,5 milhões de dólares. É o que a gente vê se repetindo cada vez mais com a Blumhouse. Eles fazem estreias medianas e conseguem fazer muito lucro com isso, porque eles conseguem fazer filmes de relativa qualidade com um orçamento bem baixo. Todo mundo esperava, inclusive, que Verdade ou Desafio fosse ficar na frente até de Um Lugar Silencioso, porque era um filme mais quieto, era um filme diferente, que ninguém sabia como o público iria reagir. Então muitas pessoas estavam apostando as fichas na Blumhouse. E não dá pra gente fazer nada a não ser elogiar a Blumhouse, porque mesmo com uma estreia de 19 milhões, ela já pagou 5 vezes o orçamento do filme. E na quarta posição ficou o filme Ready Player One, que teve a sua primeira grande queda, fazendo somente 11 milhões de dólares. Mas mesmo assim, o filme ao redor do mundo já soma praticamente 500 milhões de dólares. Ele não bateu ainda, mas vai bater nos próximos dias. E eu acho que o filme pode fazer bem mais que isso. Somente na China ele já chegou a 161 milhões de dólares. Então ele está sendo um sucesso global, que, como eu falei anteriormente, não está dependendo da performance nos Estados Unidos. Na quinta posição ficou a comédia Blockers, que, para minha surpresa, caiu 50%. O boca a boca estava sendo extremamente positivo, mas eu acho que ele vai conseguir se manter porque comédias para adultos geralmente têm uma performance boa no decorrer das semanas e não tem quedas tão grandes assim da terceira para a quarta para a quinta semana, então eu acho que esse filme tem grandes chances de fazer bastante dinheiro ainda. E para mim o público adulto deve estar um pouquinho mais no clima de ver filmes de terror do que ver filmes de comédia, considerando que 2 dos 3 primeiros colocados são filmes desse gênero. Então galera, você já assistiu Um Lugar Silencioso? Já assistiu Ready Player One? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!